Você já se perguntou como uma tribo inteira pode desaparecer das páginas da redenção, sendo esquecida até mesmo nas visões do Apocalipse? Como um povo que carregava a promessa de Deus se perdeu entre sombras, ídolos e decisões erradas? Essa é a história da tribo de Dan, uma tribo escolhida, mas que escolheu se afastar. Uma das 12 tribos de Israel, herdeira da aliança com Abraão, neta da promessa feita a Jacó, mas que ao longo dos séculos mergulhou em um caminho tão escuro que seu nome deixou de ser citado entre os salvos do fim dos tempos. Onde foi que eles erraram? O que podemos aprender com seu silêncio nas páginas finais da Bíblia? A tribo de Dan é uma dessas histórias que costumam passar despercebidas por olhos apressados, mas que, quando examinadas com profundidade, revelam um retrato inquietante sobre escolhas, consequências e o poder do livre-arbítrio. Desde o seu nascimento, Dan, o filho de Jacó com Bila, carregava em seu nome o peso do julgamento. Deus me julgou, disse Raquel ao vê-lo nascer. A raiz da sua história já anunciava um conflito. E assim como seu nome, seu destino também seria marcado por julgamentos. Alguns justos, outros nem tanto. A trajetória da tribo de Dan é uma espiral de contrastes: bravura e covardia, fé e idolatria, herança e perda. E é justamente nesse contraste que a sua história se torna um espelho para todos nós. Porque, se Dan foi escolhido, nós também somos. Se Dan teve chances de seguir pelo caminho certo, nós também as temos. Mas nem sempre é fácil discernir o momento em que começamos a nos afastar do propósito. A tribo de Dan foi guerreira. Sim. Conquistou territórios, fundou cidades, levantou altares. Mas foi também seduzida por caminhos tortuosos, dominada por um espírito de independência que a afastou do centro da vontade de Deus. Em vez de lutar pelo território que lhe foi prometido, preferiu buscar novas terras, mais fáceis, mais cômodas, mas que não carregavam a bênção do Senhor. E nesse desejo de atalho, a tribo de Dan escreveu uma das páginas mais tristes e misteriosas da história bíblica. Você vai entender, ao longo deste vídeo, porque ela desapareceu da lista das tribos salvas em Apocalipse. Vai descobrir como ela se envolveu com idolatria, como se afastou da presença de Deus e o que isso representa para a nossa fé hoje. Porque a história de Dan não é apenas sobre um povo antigo. Ela é, na verdade, sobre todos aqueles que já estiveram perto de Deus e se deixaram levar. Todos aqueles que trocaram a herança pela facilidade, a promessa pela pressa, o altar verdadeiro por esculturas de prata e ouro. Prepare-se para uma jornada que vai muito além de nomes e datas. É uma história que carrega o peso da advertência e a esperança da reconciliação. Porque mesmo as tribos que caem, Deus jamais deixa de chamar. E talvez, no silêncio do nome de Dan nas profecias, haja um chamado urgente para os nossos dias. Um alerta. Um convite ao retorno. Porque, diferente de Dan, nós ainda temos tempo. E essa história precisa ser contada. A história da tribo de Dan começa com um nome, e esse nome já carrega o peso de um destino conturbado. Dan foi o filho de Jacó com Bila, serva de Raquel. Em Gênesis capítulo 30, versículo 6, está escrito: Deus me julgou, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. O nome Dan significa juiz ou julgamento, e não por acaso. Sua origem já nasce de uma disputa familiar, uma competição entre irmãs, entre esposas, entre mães de tribos. Ele não nasceu do amor, mas da carência, da comparação, da vontade de ser reconhecida. E ali, no ventre de uma serva, começou a história de um povo que, com o tempo, carregaria nas costas o peso de decisões duras, julgamentos falhos e uma trajetória cheia de desvios. A tribo de Dan, quando foi formada no deserto durante a peregrinação do povo de Israel, não era pequena.
Pelo contrário, era uma das maiores. Quando o censo foi feito em primeiro Números, a tribo de Dan contava com mais de 62.000 homens aptos para a guerra. Era uma tribo forte, numerosa, com potencial imenso. Mas desde cedo, também revelou uma postura que oscilava entre a bravura e a hesitação. Quando as terras foram divididas, Dan recebeu uma herança localizada na região costeira, próxima dos filisteus. Um território nobre, estratégico, fértil. Porém, ao invés de lutar com firmeza para tomar posse daquilo que Deus havia determinado, a tribo de Dan vacilou. Eles hesitaram, recuaram, temeram os inimigos, não confiaram plenamente na promessa. Esse momento é crucial na identidade da tribo. Porque a bênção já havia sido dada. A promessa já estava ali. Mas a posse exigia fé, coragem e obediência. A tribo de Dan preferiu recuar, e esse recuo os marcou profundamente. Eles se espalharam, perderam parte do território, e começaram uma busca por outras terras. Terras que fossem mais fáceis de conquistar, onde os inimigos fossem mais fracos, onde não fosse preciso tanto sacrifício. E foi nessa busca por atalhos que começaram a se perder. Essa atitude revela muito sobre a alma de Dan. Um povo que queria as bênçãos, mas não queria o preço que se paga por elas. Mais tarde, no livro de Juízes, vemos o momento em que a tribo de Dan decide enviar 5 homens para explorar uma nova terra, longe do território originalmente prometido. Eles chegam à região de Laís, encontram um povo tranquilo, desprevenido, e veem ali uma oportunidade. Um novo lugar para recomeçar, sem grandes resistências. Eles voltam, chamam 600 guerreiros e partem para conquistar aquela cidade. Mas, no meio do caminho, algo ainda mais grave acontece. Eles param na casa de um homem chamado Mica, um israelita que havia construído seu próprio templo, com sua própria imagem esculpida, seu próprio ídolo de prata, e contratado um levita para ser seu sacerdote particular. E aqui, algo profundo acontece. Os homens de Dan tomam os ídolos, tomam o sacerdote, e dizem que agora ele será sacerdote de uma tribo inteira. Ou seja, uma tribo de Israel, que conhecia os mandamentos de Deus, que conhecia a lei, que sabia que não deveria haver imagens, que havia sido chamada para adorar somente o Senhor. Essa mesma tribo decide levar consigo os ídolos de um homem qualquer, e fazer da idolatria o seu culto oficial. Esse é um dos momentos mais sombrios da narrativa. Eles não apenas abandonam a terra que Deus lhes deu, como também abandonam o próprio Deus que os chamou. E isso é mais do que desobediência, é traição espiritual. Laís, então, é conquistada. Eles destroem a cidade, reconstroem com outro nome, e ali fundam uma nova identidade. Dan. Uma nova Dan. Uma Dan que carrega o nome da promessa, mas vive longe do Deus da promessa. Uma Dan que fala de julgamento, mas pratica injustiça. Uma Dan que deveria ser luz, mas se mistura com as trevas. E é assim que a tribo de Dan começa a escrever o restante de sua história. Com força militar, sim, mas sem direção espiritual. Com número, mas sem propósito. Com nome, mas sem essência. E talvez esse seja o maior perigo de todos para o povo de Deus. Manter a aparência da fé, mas perder o seu coração. Fazer parte da estrutura, mas não do espírito. A tribo de Dan continuou existindo, foi citada em vários momentos da história de Israel, mas seu caminho espiritual estava manchado. Ela foi a primeira tribo a institucionalizar a idolatria em Israel. Foi a primeira a dizer: não precisamos adorar em Jerusalém. Podemos fazer do nosso jeito, com nossos próprios ídolos. E esse tipo de desvio tem consequências profundas. No livro de Reis, vemos como a idolatria iniciada por Dan se espalhou e contaminou outras partes do reino. Mais tarde,
O rei Jeroboão usaria o exemplo da tribo de Dan para justificar a criação de bezerros de ouro em Betel e em Dan. O local onde a tribo se instalou virou símbolo de desobediência e de corrupção religiosa. Eles não apenas se desviaram, eles criaram um caminho de desvio que outros seguiriam. A influência da tribo de Dan, ao invés de levar o povo de volta a Deus, os afastou ainda mais. E é por isso que, quando chegamos ao livro do Apocalipse, capítulo 7, e vemos a lista das 12 tribos seladas para a salvação, o nome de Dan simplesmente não está lá. Ele desapareceu. Foi omitido. A tribo que foi grande, agora é esquecida. A tribo que poderia ter sido instrumento de justiça, agora é silenciada no momento da redenção final. Isso é simbólico, é forte, é chocante. Porque revela que não basta ter sido escolhido um dia. É preciso permanecer. É preciso ser fiel até o fim. É preciso, acima de tudo, guardar o coração de toda contaminação. Mas essa não é apenas a história de uma tribo antiga. É a história de muitos que começaram bem e se perderam no caminho. É a história de crentes que trocam o altar de Deus por atalhos. É a história de líderes que se encantam com o brilho dos ídolos modernos. É a história de todos nós quando deixamos que o conforto substitua a obediência, que a tradição substitua a verdade, que o nosso próprio caminho substitua o caminho de Deus. Dan é uma advertência viva. Uma ferida aberta nas páginas da Escritura. Um alerta que ecoa até hoje. A trajetória da tribo de Dan segue como uma sombra que se alonga ao entardecer. Começa firme, com formas reconhecíveis, mas aos poucos vai se distorcendo, perdendo nitidez, até se confundir com a escuridão. Depois que se estabeleceram em Laís, rebatizada de Dan, aquela tribo iniciou uma existência marcada por um paradoxo. Tinham a força, mas não tinham a direção. Tinham o nome, mas não a fidelidade. Tinham o espaço, mas não o espírito. E isso se tornou ainda mais evidente ao longo da narrativa bíblica, que continua a mostrar Dan como uma tribo cada vez mais distante do plano original de Deus. O problema da idolatria na tribo de Dan não foi algo passageiro. Não foi um desvio momentâneo, nem uma falha de liderança temporária. Foi um novo sistema de crença. Eles institucionalizaram um culto que não vinha do céu, mas da vaidade humana. Pegaram um sacerdote particular e o tornaram a voz espiritual da tribo inteira, mesmo sem ele ter sido chamado ou consagrado por Deus para tal missão. Pegaram imagens feitas por mãos humanas e as colocaram no centro da adoração, substituindo o invisível e eterno Senhor por aquilo que podiam controlar, tocar e moldar. Essa substituição é perigosa porque parece religiosa. Dan continuava falando de Deus. Continuava com rituais, com sacerdotes, com cerimônias. Mas tudo era esvaziado da presença do Altíssimo. Era uma aparência de fé sem a substância da fé. Uma casca dourada com um interior vazio. E quando a religião se torna aparência, ela não transforma, ela adoece. Ela vira um sistema que mascara o pecado em vez de curá-lo, que acomoda o erro em vez de confrontá-lo, que molda Deus à imagem do homem em vez de moldar o homem à imagem de Deus. Com o tempo, Dan se tornou referência de idolatria. Em todo o Reino do Norte, quando se falava dos grandes pecados de Israel, o nome de Dan aparecia. Eles influenciaram a cultura espiritual ao seu redor. Foram pioneiros no erro. E isso é algo profundamente trágico, porque a influência, que é um dom e uma bênção quando usada corretamente, se tornou uma maldição quando usada contra os propósitos do Senhor. Dan foi uma fonte contaminada, e águas amargas se espalharam a partir dela. No reinado de Jeroboão, após a divisão do reino de Israel, essa influência ficou ainda mais evidente. Jeroboão temia que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo,
e assim perdesse sua lealdade ao novo rei do norte. Então, ele decide criar 2 centros alternativos de adoração, com bezerros de ouro. Um deles em Betel, e o outro em Dan. Veja como o ciclo se fecha. Aquilo que começou com Mica, com um pequeno altar particular, virou um modelo nacional de idolatria. Dan passou a ser um centro religioso falso, uma alternativa sedutora ao verdadeiro culto em Jerusalém. Era mais perto, mais conveniente, mais agradável ao ego, mas totalmente distante da vontade divina. O templo em Dan se tornou um símbolo disso tudo, um lugar com rituais, com sacerdócio, com sacrifícios, mas sem Deus. E talvez essa seja uma das maiores tragédias espirituais. Construir uma vida inteira sobre algo que parece certo, mas está profundamente errado. Quantos hoje vivem sob essa mesma estrutura? Quantos adoram em altares levantados pela tradição, pela cultura, pelos sentimentos pessoais, mas não pela palavra de Deus? Quantos seguem uma fé moldada ao gosto do freguês, onde Deus é apenas um nome, mas o centro continua sendo o homem? A Bíblia, sempre precisa, nos dá indícios do destino da tribo de Dan. E um dos mais impressionantes está em Apocalipse capítulo 7, como já foi mencionado. Ali, quando o apóstolo João vê os 144.000 selados das tribos de Israel, Dan não aparece. O nome da tribo é omitido, desaparece como um barco que afunda silenciosamente nas águas da história. O que isso significa? Significa que há consequências espirituais que ultrapassam o tempo. Que escolhas erradas podem apagar até o nome de uma linhagem da lista dos redimidos. Que o julgamento de Deus não se baseia em títulos ou em passado glorioso, mas em fidelidade atual, em obediência sincera, em perseverança na verdade. A exclusão da tribo de Dan da lista de Apocalipse é um chamado à reflexão para todos nós. Porque Dan tinha tudo: descendência de Jacó, força militar, território, estrutura. Mas perdeu a essência. Perdeu o temor. Perdeu a aliança. E isso nos mostra que não basta nascer num ambiente de fé. Não basta frequentar os espaços sagrados. Não basta carregar um nome bíblico ou histórico. O que conta é o coração. É a fidelidade diária. É a decisão constante de escolher o caminho estreito, mesmo quando ele exige renúncia, mesmo quando ele vai contra a multidão, mesmo quando ele não oferece atalhos. Curiosamente, há um momento na história de Israel em que Dan volta a ser mencionado. No livro de Juízes capítulo 13, aparece a figura de um dos juízes mais conhecidos da Bíblia, Sansão. E ele era da tribo de Dan. Isso nos mostra que, mesmo em meio a uma história marcada por tantos desvios, ainda havia uma chama de propósito. Ainda havia uma fagulha da presença de Deus. Sansão, com todos os seus erros e acertos, foi usado pelo Senhor para libertar Israel dos filisteus. Ele foi separado desde o ventre, teve uma força sobrenatural, e realizou feitos incríveis em nome de Deus. Mas até mesmo na vida de Sansão vemos os reflexos das tensões da tribo de Dan. Um homem poderoso, mas impulsivo. Chamado por Deus, mas muitas vezes guiado pelos próprios desejos. Alguém que tinha tudo para ser um instrumento completo do Senhor, mas que oscilava entre a obediência e a rebeldia. A história de Sansão é, de certa forma, um espelho da tribo de onde veio. Um potencial gigantesco, mas mal direcionado. Uma força sem controle. Um dom desperdiçado em parte pela falta de vigilância e sabedoria. E aqui o roteiro nos convida a pensar sobre como temos lidado com nossos dons, com nosso chamado, com as promessas que recebemos. Somos como Dan. Começamos bem, mas paramos no meio? Trocamos a luta da fé pela conveniência dos atalhos? Substituímos o altar verdadeiro por um altar confortável, onde Deus é moldado às nossas vontades.
O tempo passou, e o nome da tribo de Dan foi se tornando uma sombra na história de Israel. Se antes seus filhos marchavam junto às outras tribos no deserto, agora sua memória se perdia entre relatos de idolatria e distanciamento da vontade de Deus. Mas há algo na história de Dan que precisa ser olhado com atenção, porque é ali, nesse aparente fracasso, que mora uma das mais poderosas advertências das Escrituras. Quando a tribo decide migrar para o extremo norte, abandonando o território que lhe fora designado, ela não está apenas trocando de lugar, está trocando de propósito. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, é o que nos diz o livro dos Juízes, no capítulo 21, versículo 25. E é justamente isso que Dan faz. Age segundo os próprios olhos, toma para si o que parece melhor, sem consultar o Senhor. O povo de Dan encontrou uma cidade tranquila, chamada Laís, onde os habitantes viviam em paz, sem ameaças, e decidiram tomá-la para si. Destruíram a cidade, mataram seu povo e a reconstruíram, chamando-a de Dan. Mas essa conquista não veio acompanhada da presença de Deus. Ao contrário, ela foi marcada por práticas religiosas duvidosas, por ídolos e por sacerdotes escolhidos não por vocação divina, mas por conveniência. E assim, o nome de Dan ficou associado não à glória, mas à transgressão. Era uma tribo que teve tudo para escrever uma linda história, mas preferiu o caminho fácil, o caminho do menor esforço, da fé diluída, do culto que agrada ao homem, e não ao Senhor. Não é por acaso que, mais adiante, quando João, o apóstolo, tem a visão dos 144.000 selados no livro do Apocalipse, a tribo de Dan simplesmente desaparece da lista. Seu nome é omitido entre os que receberiam o selo de Deus. A Bíblia não faz isso sem motivo. É uma mensagem silenciosa, mas poderosíssima. Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo nas dificuldades. Mas aqueles que abandonam o caminho, que se deixam levar pelo próprio entendimento, correm o risco de perder sua herança espiritual. A ausência de Dan entre os selados é um grito que ecoa para nós hoje. Permaneça fiel. Não se iluda com atalhos. Não se conforme com um culto vazio, nem com uma fé superficial. E essa história, embora triste, carrega dentro de si uma lição valiosa. A queda de Dan não é apenas um ponto final, mas um alerta. Um espelho para todas as tribos, para todos os corações que já pensaram em ceder à conveniência. A idolatria de Dan não começou com grandes estátuas ou templos profanos. Começou com pequenas concessões, com um passo fora do caminho, com o desejo de conforto acima da fidelidade. E assim acontece conosco também. Quando colocamos nossas vontades acima da vontade de Deus, quando trocamos o que é eterno pelo que é imediato, corremos o risco de repetir os mesmos erros. A história de Dan não é um conto distante, mas uma advertência viva. Mesmo em meio à sua queda, o nome da tribo de Dan ainda nos convida à reflexão. Nos chama a olhar para dentro, a reavaliar a direção dos nossos passos. Será que estamos buscando o favor de Deus ou apenas o conforto de Laís? Será que nossa adoração é pura ou já foi contaminada por interesses próprios? Essas perguntas precisam ser feitas, e a resposta delas pode mudar nossa história. A Bíblia não omite a trajetória de Dan à toa. Ela a registra para que nós não venhamos a seguir pelo mesmo caminho. A tribo de Dan perdeu o rumo, mas nós ainda temos a chance de escolher diferente. Podemos ouvir esse alerta e decidir pelo caminho estreito, pela obediência, pela fé genuína. Que a história de Dan nos ensine, nos desperte e nos leve de volta ao centro da vontade de Deus. Porque, no fim, mais do que conquistar territórios, mais do que erguer cidades ou ser lembrado nos livros da história, o que realmente importa é ser encontrado fiel pelo nosso Deus. Olhando para trás,
Ao longo de toda a trajetória da tribo de Dan, é impossível não sentir um peso no coração. O peso de uma história que começou com promessa, com propósito, com herança divina, mas que, aos poucos, se desviou. Uma história que podia ter sido marcada pela fé e pela coragem, mas que ficou gravada como um lembrete do que acontece quando o povo de Deus escolhe andar por seus próprios caminhos. E ainda assim, há algo de profundamente poderoso nesse relato. Porque ele nos mostra que a Bíblia não esconde as falhas do povo de Deus. Ao contrário, ela as revela com honestidade, para que a nossa geração possa aprender, se levantar e fazer diferente. A tribo de Dan representa mais do que apenas uma linhagem de Israel. Ela simboliza a luta entre a fidelidade e o conformismo, entre o chamado divino e o conforto humano. Nos dias de hoje, esse mesmo dilema continua vivo. Somos diariamente tentados a abandonar o que Deus nos confiou, a ceder à cultura do mundo, a moldar nossa fé conforme nossos próprios desejos. Mas a palavra de Deus permanece firme. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, versículo 12. A história de Dan é a prova viva disso. E ao reconhecer essa verdade, nos deparamos com um chamado urgente à vigilância, à fidelidade e à obediência. A exclusão de Dan na lista das tribos seladas no Apocalipse não é apenas um detalhe bíblico. É um grito silencioso, um eco que atravessa os séculos e chega até nós como uma advertência clara. O afastamento de Deus tem consequências. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma Bíblia que revela a queda de Dan é a que nos mostra o caminho da restauração. Porque, se há algo que aprendemos com o Senhor, é que sempre há tempo de retornar. Sempre há oportunidade de se arrepender, de mudar o rumo e de ser restaurado. A fidelidade de Deus não falha. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. E isso é uma notícia maravilhosa. Então, o que essa história diz a você hoje? Talvez você se veja como parte de um povo que se perdeu, que se desviou. Talvez esteja tentando reconstruir sua vida após decisões erradas, ou quem sabe esteja apenas cansado de carregar uma fé vazia. Se esse é o seu caso, a história de Dan vem como uma luz. Uma luz que alerta, mas que também aponta o caminho de volta. Não precisamos repetir os erros de Dan. Podemos olhar para o exemplo deixado, aprender com ele e escolher uma rota diferente. Podemos ser lembrados não pela idolatria ou pela desistência, mas pela nossa escolha de permanecer firmes, mesmo em tempos difíceis. A beleza do Evangelho é que ele não termina com derrotas. Ele transforma tragédias em testemunhos. Ele muda finais tristes em novos começos. E ainda que o nome de Dan tenha sido apagado entre os selados, o nosso nome pode ser lembrado pelo próprio Deus se formos fiéis, se guardarmos a palavra e não negarmos o seu nome. Isso é o que realmente importa. Não a fama, não o poder, não as conquistas humanas, mas ser achado digno pelo nosso Senhor. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a continuar essa jornada conosco. Aqui no canal, temos muitas outras histórias bíblicas profundas, ricas em lições, que vão te inspirar e te ajudar a crescer na fé. Conheça também a história de outras tribos, de outros personagens marcantes, e veja como cada um deles carrega uma mensagem viva de Deus para nós. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Que a história de Dan não seja apenas uma advertência, mas uma ponte para uma nova decisão. Que a sua vida reflita a fidelidade que Deus espera, e que, no fim, o seu nome esteja entre aqueles que serão chamados de volta para casa. Porque, no final de tudo, o que realmente importa é ser lembrado por Deus.